Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em paz nas suas famílias. Eu sou o professor Mábio e estou aqui para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal, falando de biologia, ok? Hoje o nosso assunto vai ser sobre anatomia e fisiologia animal, ok? É um dos assuntos que mais são cobrados no Enem. Então nós temos aí... tem ano que ele é o segundo, tem ano que ele é o terceiro, tem ano que ele é o segundo, tem ano que ele é o terceiro. Então, há essa variação, mas é um assunto que vem sendo cobrado sempre pelo Enem. Então, prestem atenção. Fisiologia animal. Já falamos um pouquinho de fisiologia e hoje nós vamos falar sobre o tubo digestório, ou o sistema digestório. Olha só, olha a charge aqui. O rapazinho lá, o São Pedro, né? Construiu um tubo e colocou alguma coisa lá dentro dele. Vamos ver se está funcionando. E aí, esse material foi passando pelo tubo, e de repente, passando pelo tubo, repara que parece o nosso intestino aqui em um determinado momento, o intestino delgado, e mais adiante parece o intestino grosso, até que ele saiu. O que não foi digerido, ou que não necessitou de digestão, saiu. E o São Pedro comemorou. Uhul, deu certo. Está funcionando. Legal. Pessoal, esse assunto de sistema digestório, dentro da anatomia e fisiologia animal cobrada pelo Enem, ele é o segundo mais cobrado. O primeiro é sistema cardiovascular, tá? Que nós já falamos em outra aula e vamos voltar a falar ainda nas próximas aulas. Olha só, lá no Enem 2020, questão 91, diz assim, ó, lembre que nós estamos falando sempre do caderno amarelo, tá? Na indústria farmacêutica, estamos falando de farmácia, de remédio, é comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos formados por partes menores, à base de polissacarídeo, que são os carboidratos, nesse caso aqui celulose, são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Ok? Então, só vai romper aquela capinha da cápsula quando tiver uma solução com água e com pH ideal. No caso aqui, ele descreve como neutra. Como é que varia esse pH? Isso é química. O pH varia de 0 a 14. De 7 para 0, o pH é ácido, tem mais hidrogênio iônico na substância aquosa. De 7 a 14, o pH é básico, tem mais oxidrila ou hidroxila. Tá? Mas no caso da questão, ele quer um pH neutro, ou seja, próximo do 7. 6,9, 7,1, isso está próximo do 7. Ok? Neutro, 7. Ok? Então volta. Qual é o comando da questão? Só vamos ficar no comando por exemplo. Qual é a finalidade do uso desses revestimentos à base de celulose? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório? O sistema digestório tem uma função. Qual que é? Ou funções, né? Absorver os nutrientes dos alimentos e eliminar o que não é necessário. Legal. E ele é um tubão. Esse tubão tem boca, tem a faringe, tem o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, desde a entrada até a sua saída. Cada uma dessas cavidades, elas têm uma função. Por exemplo, a boca tem ação mecânica, mas a boca também tem ação química. Também lá na boca acontece a digestão
dos carboidratos. Começa a digestão dos carboidratos, né? A faringe é uma região que é comum ao sistema digestório e respiratório. É lá onde fica a glote, aquele orifíciozinho que está permitindo que o ar passe para a laringe, para os nossos pulmões. Legal. O esôfago é o que conecta a faringe com o estômago. E é aí onde começam os movimentos involuntários, ou seja, os movimentos peristálticos. O estômago é lá onde tem o suco gástrico, é onde o pH é ácido, próximo a 2, pois lá começa a digestão das proteínas. Então, carne que nós comemos, elas ficam menores na nossa boca por ação dos nossos dentes, umidificam na nossa boca por ação da nossa saliva, mas não tem uma ação fisiológica. Esse fisiologismo das proteínas, da carne, só vai acontecer lá no estômago. Depois, intestino delgado, que a gente tem uma divisão aí, duodeno, jejum e íleo. O duodeno é a região onde acontece a maior parte da digestão. O jejum e o íleo é onde acontece a absorção de nutrientes orgânicos. Depois, intestino grosso, onde acontece a absorção de água e sais minerais. E o ânus, por onde nós eliminamos as fezes. Legal. Mas tem glândulas anexas. O fígado é uma glândula anexa. Produz a bile. Para que serve a bile? Para separar a gordura do resto dos alimentos. Porque a gordura só vai ser digerida lá no intestino. Ok? Então, é interessante que haja uma separação dessa gordura, desses lipídios, para que ele seja quebrado e seja absorvido pelo organismo, o quanto for necessário. O pâncreas é uma outra glândula. Esse pâncreas ele tem uma função muito grande. Ele produz muitas proteínas, muitas enzimas que atuam no nosso intestino delgado, ok? Mas o pâncreas tem outras funções, tipo produzir o hormônio insulina, produzir o hormônio glucagon, ok? Torna o intestino delgado básico por conta do bicarbonato e completa o suco pancreático. Legal. Bom, além do fígado e do pâncreas, nós temos também as nossas glândulas salivares que estão lá na nossa boca, que produzem a água e que produzem a pitialina, ou amilase salivar, que vai começar a digestão dos carboidratos, dos polissacarídeos, ok? Amido e glicogênio. Aí só para lembrar, né? Amido é polissacarídeo de origem vegetal, glicogênio é polissacarídeo de origem animal, ok? Quase que não sai, hein? Vamos adiante, então. Voltamos para a questão. Já lemos essa parte aqui, já sabemos o que ele tem para informar para nós. Qual é a finalidade do uso do revestimento da celulose? Só mais uma informação. Celulose é um polissacarídeo que nenhum ser pluricelular produz enzimas para digeri-lo. Tá ok? Só quem digere celulose, ou só quem produz enzimas para digerir celulose, são seres unicelulares. Por exemplo, os protozoários. Os protozoários que vivem no rumen dos ruminantes, ou seja, da vaca. Ok? Estão ali para digerir a celulose. Só assim, os ruminantes eles conseguem aproveitar os carboidratos que consomem. Ok? Então tá. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? É diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não, não vai diminuir, não. Ele vai proteger o princípio ativo, né? Letra B. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Não, ele não vai só impedir, ele vai também garantir que o indivíduo não sinta aquele sabor, né? Letra C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Opa, se ele está chegando lá no intestino, qual é a finalidade desse revestimento à base de celulose? E aí, estamos falando lá do intestino, né? Se ele vai chegar lá no intestino,
ele podia ter toda a sua ação removida por conta do pH do estômago, secreções gástricas. Então, essa aqui parece que é a mais correta. Letra D, permitir a liberação do princípio ativo pela ação da amilase salival. Eu já vou apagando isso aqui, porque isso aqui é na boca. Então, não. Senão, nem precisaria ter, né? Esse envoltório. Letra E, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento? Também não. Os sais biliares, eles têm relação com lipídios. Resposta correta, então, letra C. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Tudo certinho? Acertaram? Vamos mais uma. Olha só, lá na prova Enem de 2018, questão 91, caderno amarelo, nós temos o seguinte, parece até a mesma questão. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios, absorção, quem faz a absorção, falamos antes, o intestino delgado, tá? Os lipídios, matéria orgânica, composto orgânico, ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. O que é emulsificado? O lipídio ser separado do resto do alimento. Pessoal, quando nós comemos, proteínas, carboidratos e lipídios ficam tudo num bolo só. E, de repente, os lipídios só vão ser digeridos numa cavidade. Então, é interessante que eles sejam separados para que essa digestão ela ocorra realmente. Então, tá. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. A bile, produzida pelo fígado. Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Isso aqui é apolar, tá? E são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Os ácidos biliares, o que eles fazem? Espera aí. Esse é o comando. Vamos, então, falar um pouquinho da fisiologia do nosso tubo digestório. Então tá, o alimento entrou pela boca, foi particularizado particulado, né? Pelos dentes. Houve uma digestão mecânica, mas também houve uma digestão química. A pitialina digeriu aí o amido em pH 7. Então aí nós temos um pH neutro. Então o alimento passou, chegou ao estômago, a ação da pepsina, que vai digerir as proteínas. Nós não queremos digerir nem carboidratos na questão e nem proteínas, certo? Mas só para lembrar. Aí, o fígado produz a bile, que emulsifica a gordura, separa a gordura do resto do alimento. A vesícula biliar, que está aqui, ela vai armazenar a bile produzida pelo fígado. Legal. O pâncreas vai produzir uma enorme quantidade de enzimas. Dentre elas, as lipases. Está aqui a lipase, que vai digerir os lipídios, transformar os lipídios em partes menores para que o nosso organismo possa aproveitar esses lipídios. Só não esqueçam que nós também temos hormônios que atuam auxiliando na nossa digestão. Tá? Dentre eles, a gastrina, que atua no estômago, a secretina e a colecistoquinina, que vão ser produzidas pelo intestino e vão atuar no próprio intestino ou então nas glândulas anexas. Ok? Volta para a questão. Legal. Informação dada. E aí? Esses ácidos atuam no processo de digestão de modo a hidrolisar, quebrar lipídios? Não. Eles atuam como detergentes? Espera aí, professor, o que é emulsificar mesmo? Emulsificar não é separar os lipídios do resto do alimento? Então, não é assim que os detergentes atuam? Bom, estou lá fazendo aquela limpeza lá da louça de casa, depois do almoço, e aí, de repente, a gente passa um detergente. O que ele faz? Ele separa os lipídios, a gordura do prato. E aí a gente joga a água que é para essa gordura ir embora. Ok? É a mesma coisa
que os sais biliares, os ácidos biliares fazem. Ou seja, a bile faz a ação de detergente. Então tá, parece que essa aí é a correta. Deixa aí. Letra C. Tornar os lipídios anfifílicos, quer dizer, tornar os lipídios capazes de serem digeridos? Não, ele só separa. Ele não tem atuação como uma enzima, não. Promover a secreção de lipases? Não. Lipases são as enzimas que atuam digerindo lipídios, quebrando os lipídios. Letra E. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios? Também não. Resposta correta, letra B. Ok? Entendido, pessoal? Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.